Olá, pessoal, estamos de volta aqui no segundo bloco. No bloco passado, nós tivemos aqui a Bianca esperando, chamamos o break. Agora, a Bianca, representando aqui o jornal A Comarca, vai falar. Bom, a gente estava falando sobre a questão do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento, e eu acho que, assim, eu vejo uma análise um pouco antropológica e sociológica disso tudo. Nossa, difícil. Na verdade, quando a gente... Por popular? Quando a gente fala em Sérgio Buarque de Holanda, a gente tem um conceito que chama-se homem cordial. Isso significa que o brasileiro ele é muito levado e tomado pelos seus impulsos, ele é muito passional. Isso é muito perigoso quando a gente fala em porte de arma. Então, assim, independente de propriedade rural, propriedade urbana, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse contexto. A gente tem que tomar um cuidado com a violência mesmo. E agora, puxando o que a Cida falou, eu acho que foi muito discutido nesse primeiro turno e também no segundo turno as questões morais. Muito se falou sobre homofobia, muito se falou sobre ideologia de gênero, mas pouco foi falado sobre investimento em setores fundamentais. E eu não vou mais além, eu não vou em crescimento econômico, eu vou em desenvolvimento econômico, porque há uma diferença. Então, a gente precisa se atentar a esses setores. Qual seria a diferença? A diferença é que o crescimento econômico você foca em índices quantitativos, aumento de índices quantitativos. O aumento do PIB, do Produto Interno Bruto, não necessariamente significa o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico ele é ligado, por exemplo, a aumento no coeficiente de Gini, na verdade, diminuição, né? Porque quanto mais próximo de zero, melhor é. Aumento de IDH, diminuição da taxa de analfabetismo. Então, a gente precisa focar nesses setores fundamentais. E essa polarização não deixou a gente pensar muito nisso. Porque a gente foi a gente voltou muito nessas questões morais. E isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso, porque nós tivemos outros 11 candidatos, além dessa polarização imposta por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Nós tivemos aí no campo mais progressista, a gente teve Ciro Gomes, a gente teve Marina Silva. No campo mais conservador, a gente teve o Alckmin, a gente teve até o mesmo Amoedo, assim, né, considerado o espectro do centrão. Não, mas eu considero assim, no espectro ideológico. Não, eu sei, mas eu considero no espectro ideológico. Então, assim, eu acho que a gente teve outras 11 opções para tentar sair desse embate. E o brasileiro ele persistiu no mesmo erro que ele cometeu durante 24 anos. Eu acho que o brasileiro, que, na verdade, eu costumo dizer, sabe o seguinte, Bianca? A pior crise não é a econômica que a gente está vivendo, e nem a política. É a crise da ética e da moral. Isso, o brasileiro que quer dar jeitinho para tudo, né? Quer passar o outro para trás, não é? Esse realmente é o câncer do país. É ele que elege os corruptos, ele que apoia esse tipo de coisa, ele que banaliza a situação. E, principalmente, também, aquele omisso. Eu não quero saber de política, isso não me deve respeito. É por causa deles também que a gente chegou nesse ponto. E se chegou no fundo do poço, espero que não tenha mais fundo, não é? E que a gente use ele como um trampolim para subir. Não importa se com Bolsonaro, com Haddad, não importa. Quem está lá tem que fazer o bom papel. É empregado nosso. Esta postura que tem que mudar. Quando a gente assume a rédea da própria cidadania, só que é o seguinte, tese é uma coisa, teoria é uma coisa. Exatamente. Não é? Prática é outra. Por que eu vou, de madrugada, passar no sinal vermelho? Porque é o certo. Simples assim. Não tem ninguém vendo, ninguém vai me multar. Eu só estou dando um exemplo. Por quê? Porque isso, na verdade, você leva para todos os outros campos. Enquanto existe isso, a nossa política vai continuar. Que é o nosso retrato, né? Exatamente, é o retrato. É isso mesmo. É interessante falar bastante em economia, né? Porque o próprio presidente da República não entende muito de economia, né? Tanto é que tem um por trás aí que vai comandar toda a equipe econômica, mesmo o presidente da República não sabendo de nada. E por isso, Cida, também, que não foi em debates porque ele não sabia o que ia falar. Marcelinho, veja bem o que a Cida acabou de falar, interessante. O FHC da vez. Sim. E deu certo. Por isso que eu acho que nesse momento aí, entrou Bolsonaro, não interessa. Agora o momento é de apoiar.
Não é? Sim, sim. Apoiar Acreditar. Concordo, sim. Lógico, as coisas corretas, não é? Fazer algumas coisas aí, evidentemente que a gente é contra. Por exemplo, não votei. Ok, votei. Tudo bem. O cara ganhou? Agora é o cara. Nós somos Brasil. Mas a mentalidade, na maioria dos brasileiros, não é Não. essa. Infelizmente. Mas é essa. Mas nós temos que mudar. ter, Nós temos que lógico. mudar. Estado, né? Ó, nesse É momento, isso aí. nesse debate que nós estamos fazendo aqui, nós já estamos colaborando. Sim. Certo? Exatamente. Porque o país tem que mudar. Não é só o país do Gerson, só levar vantagem, só isso, só aquilo. Não, mudar. Eu passei por situações aí, e até chegar onde eu cheguei, no passinho. Fui humilhado, fiz de tudo, mas cheguei. Cheguei com dignidade, porque o que vale para mim ainda é caráter e dignidade. Com certeza. Dignidade. Isso aí, eu acho que o brasileiro, se ele se impor naquilo que ele quer ser, ele chega lá. Não precisa correr atrás de dinheiro e feito louco, porque às vezes você está correndo de um lado errado e o dinheiro vem de outro. E honestamente. Sim, mas a gente vem passando pelo Brasil aí, é muito ódio, é muita intolerância. Sabe? Mas isso aí que nós mesmo plantamos. Talvez a própria rede social está sendo um principal Agora você mexeu meio no das vespeiro. pessoas. Então, não, estou falando, está sendo o principal meio realmente das pessoas. Tá certo, as pessoas estão utilizando, algumas pessoas utilizam de forma coerente, fazendo as denúncias, apresentando, verdade, ele foi fazendo a sua eleito na reclamação. rede social. Muito interessante. Só que o clima de ódio, de intolerância que está nesse país, isso dá medo. Isso amedronta. E temos que mudar. Por isso que eu falo para vocês, todos agora, nós, aqueles favoráveis ou contrários, têm que abraçar o presidente da República do Brasil. A partir de 1º de janeiro, se o cara começar a aprontar e fazer coisa, a gente vai usar a nossa maior arma, que é a manifestação. Sair nas ruas, realmente falar que está errado, entendeu? Como eu disse no começo aqui, que o povo é que mudou. Não foi o Bolsonaro, que eu falei, podia ser João da Silva. Podia ser até o Marcelinho. Tem o Marcelinho. Então. Tá bom presidente. Fala, Bianca. Então, acho que a gente tem sim que apoiar o presidente e, ao mesmo tempo, volto de novo na cautela, porque não sei se vocês ouviram falar daquela lei antiterrorismo. Então, assim, eu tenho um pouco de medo dessa questão da lei antiterrorismo, por quê? Porque pode ser que alguns vejam essa questão de manifestação com maus olhos, possam falar que a lei a questão de manifestação vai ferir algum princípio. Então, eu tenho um pouco de medo dessa questão. A gente vai ver se o presidente vai fazendo errado, vamos manifestar? Vamos. Mas ainda tenho um pé atrás. Mas, gente, nós temos que pensar assim. Quase todos vocês assistiram aí o posicionamento lá do Witzel, que foi eleito lá governador do estado do Rio de Janeiro. Ele fez a seguinte colocação, estava vendo ontem. Vou procurar os melhores homens da Polícia Civil, os melhores homens da Polícia Militar, nós vamos treinar esse pessoal para ser sniper. Sniper é aquele que tem precisão no tiro. E daí nós vamos lá olhar no morro, quem estiver com um fuzil na mão pode ser abatido. Gente, isso ainda o cara não desceu do palanque. A coisa não é tão assim. Mas se ele está com um fuzil, ele tem má intenção, isso, aquilo. Tudo bem, mas essa ação da preocupação, nós temos que ver a sequência o quê? Ele pode falar isso, eles podem falar o terrorismo, mas depois você tem o Poder Judiciário, certo? E você tem várias instâncias do Poder Judiciário. Então a coisa não é tão simples assim. Tanto que nessas eleições aí achei fantástico o que o Delfim Neto falou. Já vi muitos leões, quando sentaram na cadeira, viraram gatinhos. E todos nós já sabemos aqui como é que funciona. Mas falando em imprensa, eu não sei quem assistiu aí a entrevista do Bolsonaro para a Globo, acho que foi na segunda-feira passada. Eu assisti. Que ele falou da Folha de São Paulo. Estão ligados ou não? Isso, senão eu explano. Eu assisti. Que ele vai pegar no pé da Folha de São Paulo. O que vocês acham disso? Está errado, não é assim. Eu acho que liberdade de expressão é liberdade de expressão. Ele tem que entender que ele vai ser presidente num país democrático. Democracia, aqui não é assim. Talvez ele não, na minha opinião, ele não foi feliz em nenhum momento falar uma coisa dessa. Porque a mania de querer atacar a imprensa
não é só dele, é de todos. É de todos. É de todos. Todo político não gosta dele. Ninguém gosta de imprensa. Porque a imprensa fala a verdade. E eles acham uma maneira de... Vou fazer um ênfase aqui. Por que toda vez que acontece alguma coisa, os políticos procuram processar? Eu estou cheio de queixa-crime. Quer dizer, não tem sentido. E ganho todas. Quer dizer, porque não tem sentido o que está acontecendo. É porque eles sabem que a gente não tem dinheiro para ficar pagando um advogado. Então, isso é. Agora, a imprensa, nós estamos aqui para mostrar o que está acontecendo. Nada mais. Fato é fato. Não adianta. Eu concordo, claro. Eu acho até que legalmente não tem o que ele fazer. O que ele pode fazer na prática? Cortar as verbas publicitárias? Tudo bem. Aliás, eu sou a favor disso. Eu acho que não também tem. acho, eu tem que concordo com cortar você. mesmo. Corta, Beleza, corta. Se vira, vai vender propaganda. Isso. Aí, realmente, o órgão de imprensa tem aquele orgulho de falar, eu sou realmente independente. Eu Posso falar de qualquer um aqui, então não recebo seu dinheiro. Muito obrigada. Né? Como também sou a favor de Mas rever um esse jornalista roubo. ontem falou o seguinte, que eu concordo plenamente com isso que você está falando. Sim. Um jornalista falou assim, mas quando eles dão dinheiro para a imprensa, nós fazemos a contraprestação. Nós damos publicidade no programa da saúde, nós divulgamos campanha disso, campanha daquilo. Ele não está dando dinheiro para nós. E tem, eu também entendo, os levantamentos eu que são feitos, os que, na mapeamentos verdade, que são para o político, publicados. na minha visão, quando ele faz isso, é como se houvesse uma aproximação. Entendi. Né? Então, ele se sente muito cliente. Esse casamento, esse namoro, nunca dá certo, na minha visão. Não é? Sempre vai cobrar a conta, né? A conta vem te lá, dá o vem a dinheiro e fatura. vai te cobrar depois. Isso eu tô falando qualquer político, hein? Qualquer político, hein? Vai te cobrar. O que ele nunca vai te dar nada de graça. Ele te dá uma propaganda, mas vai te cobrar aí realmente uma responsabilidade. Até no hein? meio político não existe almoço de graça. na política. Nada. E esse negócio de referente à Folha de São Paulo é um absurdo. O que eu falo pra você? O Bolsonaro, de vez em quando, ele calado é um poeta, né? Porque ele solta algumas aqui, pelo amor de Deus. Falar de Folha de São Paulo, vai começar você acha que a imprensa vai deixar a Folha de São Paulo sozinha em relação a isso? Nada, todo mundo vai abraçar a causa. Todo mundo deve defender a Folha. Folha tem o seu papel, tem o seu jeito de fazer jornal. Cada um de nós aqui temos o nosso jeito e temos que ser respeitados. Eu posso não concordar com o que o Cunha publica, mas eu tenho que respeitar o que ele publica, a publicação dele, porque ele tem suas fontes, tem situação, estou colocando só, não estou falando, porque isso é verdade, viu, Cunha? Estou citando um exemplo só, mas é importante destacar, o respeito tem que ter. Agora, o presidente vir falar isso é um absurdo tremendo. Eu acho que assim, foi um absurdo, isso para mim é um atentado à liberdade de expressão, atentado à liberdade de imprensa. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente pode esperar de um candidato, né, um ex-candidato, que não compareceu a debates, ele não foi só no debate da Band da Rede TV, não compareceu ao último debate, e ainda por cima apoia Edir Macedo. Ele é super amiguinho do Edir Macedo. Então, assim, o cara, ele se absteu de um direito dele de participar de um debate presidencial. Por quê? Porque ele sabia que no mesmo horário do debate estaria sendo transmitida uma entrevista exclusiva dele na Record. Então, a gente começa a perceber que a coisa está errada por aí. O cara ele não vai apoiar um órgão de imprensa que vai jogar as coisas ruins que ele faz para o público ver. Mas segundo o Ibope, o tiro saiu pela culatra, né? Porque o debate teve mais audiência do que a entrevista dele na Globo, né? Pessoal, só para encerrar esse bloco, uma notícia aqui na UOL, que o general Heleno defende o uso de atiradores de elite contra criminosos. O general Heleno, tudo indica que é o futuro ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Vai na linha do que o presidente quer, não é? Exatamente. Aguarde aí, voltaremos já.